A minha pergunta é: vocês de fato acreditam? Vocês acreditam na cruz de Cristo? Vocês acreditam que ele voltará? Vocês acreditam que ele ressuscitou? Vocês acreditam que a nossa vida é passageira nessa terra? Vocês acreditam? Então, por que vocês estão se preocupando com os negócios de vocês? Por que vocês estão colocando os problemas acima de Jesus? Se vocês acreditam na transformação que ele pode gerar na nossa vida. Por que você começou esse ano de 2024 já ligado no 220 perguntando, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Seu óculos está caindo que ele quebrou. Se você acredita, por que você ainda não está vivendo na dependência dele? E quando eu falo que viver na dependência de Deus, o que é esse viver na dependência de Deus, Bárbara? Deixa eu botar um pouquinho para cá, gente, que a minha internet aqui no quarto está um pouquinho lenta, mas aí, vou falar. Vamos lá. Voltei, né? Voltei. E o que é esse viver da dependência de Deus? Esse viver da dependência de Deus é quando você vê que está tudo indo o caminho contrário do que você quer que vá, que você quer que aconteça. Mas você continuar com a certeza de que Deus ele está no controle da sua vida. Quando você sentir que você já fez tudo o que você podia, que nada mais está acontecendo, nada está mais fluindo, você já buscou recursos, já buscou ajuda, mas nada está andando, é porque agora você precisa viver completamente na dependência de Deus. Então, esse louvor aqui, ele está dizendo sobre isso. O nome desse filme que passou ali, os trechos, é Você Acredita? Ele tem disponível na Amazon, não sei se tem no YouTube, mas é legal para vocês assistirem, e de preferência com a família. É um filme que ele aumenta muito a nossa fé. Então, a pergunta é se você acredita, e se você acredita, passe hoje, minha rainha, a viver de fato completamente na dependência de Deus. Eu quero trazer uma breve palavra aqui para vocês hoje, que se encontra lá em Ruth 4:11. 4:11-12. Vou botar meu óculos aqui quebrado mesmo, que até fazer outro, até ele chegar já é. Então vai ser aqui mesmo. Não é quebrado, não, é modernidade. Teve uma época que o pessoal usava o som lá do óculos, então com aquela cordinha, porque agora eu não posso. Mas vamos lá, vou ler um trecho aqui e vou explicar a vocês, tá? Diz assim: E disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como a fez com Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efratá, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Depois que vocês leem essa história por completo, que se encontra no livro de Ruth, mas vou falar bem por alto aqui que Ruth, ela foi uma mulher, né, que decidiu ali seguir os conselhos também de sua sogra, e o final dela foi casando com um homem poderoso, o Boaz. Mas depois você preste bem atenção que eu não quero falar sobre essa história, sobre esse relacionamento que ela ouviu a sogra. O que eu quero falar com você aqui agora é que sobre a sua identidade de filha. Dentro desse livro aqui de Ruth, eu aprendi algo muito importante, que diz assim: a sua identidade e a minha identidade, ela é aperfeiçoada no tempo entre a liberação da palavra, da promessa, e a visualização do cumprimento dela. Como assim? Primeiro, Deus ele vai deixar você olhar os seus sonhos. Primeiro, Deus ele vai soltar palavras de bênçãos na sua vida. Ele vai te dar promessas. Ele vai falar o que você pode viver e o que vai acontecer na sua vida. Primeiro, ele solta a promessa. Ele mostra para você, olha, Silvia, Rosilda, eu tenho isso aqui para te dar. Eu tenho essa casa, eu tenho esse carro, eu tenho essa vida, eu tenho essa missão, eu tenho esse propósito para sua vida.
Mas antes de você alcançar esse propósito, antes de você alcançar esses sonhos que eu tenho para você, primeiro eu preciso forjar a sua identidade em mim. Primeiro eu preciso construir a sua identidade de filha em mim. E como é que ele vai construindo essa identidade? Através do quê? Através do estudo da palavra dele, através de reuniões como essas que vocês estão participando, que vocês... Qual é o objetivo disso aqui? Por que que vocês estão aqui na segunda-feira, às 7 horas da noite? É pela Bárbara? Chega mais um pouquinho para cá, tá aparecendo aqui. É pela Bárbara? Não é pela Bárbara. É por Jesus. Até porque eu posso um dia sair daqui e passar para outra pessoa dá continuidade, porque empresários do reino não é meu, é de Deus, eu apenas estou de frente. Mas ele pode muito bem colocar no meu coração e falar: filha, o seu tempo acabou, agora dá para a Sueli. Filha, o seu tempo acabou, agora dá para a Ana. Entende? Porque isso aqui não é meu, isso aqui é dele. Então, para você viver as promessas de Deus, primeiro ele vai ter que construir a sua identidade. Primeiro ele vai ter que te fortalecer na fé também. Porque muitas coisas que vão acontecer na sua vida serão necessárias que você veja com os olhos espirituais. Vocês já passaram por, eu creio que a maioria de vocês já passaram pela situação de o seguinte: vocês estão na sua casa, vocês estão buscando a presença de Deus e parece que as coisas começam a acontecer na sua casa, parece que é briga, briga com o filho, briga com o marido, não sei, as coisas parece que começam a desandar. Aí você fala assim: nossa, agora que eu passei a buscar a Deus, as coisas começam a desandar na minha vida. Meu Deus, o inimigo está vindo com tudo para cima de mim. Não é o inimigo, muitas vezes. É Deus te dando provas. É Deus te forjando. Deus, ele não vai falar: filha, aqui, ó, você quer matar a sua sede, né? Você quer aquela água geladinha, né? Que bom, filha, você vai ter. Mas ele não vai entregar alguém com a água geladinha, toma, para você beber. Ele vai te fazer passar por situações para você alcançar aquela água geladinha. E muitas vezes as situações não são fáceis. Eu sei que cada uma aqui tem uma história, cada uma aqui tem um testemunho que edifica a vida do outro. Deus, ele está me dando uma nova estrutura para as empresárias do reino. E eu estou pedindo ele direcionamento para me dar mulheres. Por quê? Eu vou falar sobre isso melhor no final, mas agora empresárias no reino, ela virá para uma plataforma. E dentro dessa plataforma terá pilares da nossa vida. Vai ter o pilar de filha, para construir a sua identidade, terá o pilar de casamento, para você que precisa ter um relacionamento, vai ter o pilar de família, vai ter o pilar de divorciadas, o pilar das solteiras. Ela vai ser repleta de pilares. Então, Deus ele está fazendo algo sobrenatural dentro da estrutura das empresárias. Então, vou precisar de mulheres que tenham experiências, que passaram por experiências e falaram: Bárbara, eu passei fazendo isso aqui, eu fiz fazendo isso aqui, e eu creio que vai acrescentar na vida delas. Porque Deus, ele não quer mulheres que já estão lá no topo para poder me ajudar nesse projeto aqui das Radaças. Ele quer aquelas improváveis, aquelas que estão escondidas, aquelas que estão na cozinha, aquelas que estão varrendo o chão, porque através disso Deus vai levantar vocês. Já tem algumas pessoas que Deus já me deu, só que primeiro eu estou construindo para poder chamar no privado. Então, me ajuda em oração relacionada a isso, porque eu creio que vai ser um destravar na vida de muitas mulheres, de muitas empresárias, muitas donas de casas também. Muitas mulheres que têm um ministério que é o lar, que têm a profissão que é o lar, que é a casa. Muitas vezes não é sair de casa para trabalhar, muitas vezes não é estando aqui no digital para construir um negócio digital, mas muitas vezes o trabalho dela é a criação dos filhos, é estar ali com o marido dela, entende? Mas vamos lá. Então, eu falei aqui para você que Deus primeiro ele te entrega a promessa e depois ele vai te moldando, né? Para você estar preparada e alcançar aquela promessa. E com a Ruth, essa mulher, no livro de Ruth nos mostra que não demorou muito para que aquelas palavras se cumprissem na vida dela. Então, como assim? Deus, ele falou para Ruth também, da mesma forma. Só que Deus fez o contrário. Primeiro, Deus ele preparou Ruth, que a sogra dela instruiu o que ela deveria fazer, né, e tudo mais.
E ali, depois, Deus mostrou a promessa na vida dela. Então, primeiro ele construiu a identidade dela para depois ela alcançar a promessa. Mas o que que acontece na nossa vida? Deus, ele deixa a gente ver os nossos sonhos, visualizar. Então, Deus, ele não deixou essa mulher visualizar. Entende? Primeiro ele preparou para depois ela visualizar. E aqui eu achei muito interessante que outros personagens bíblicos tiveram de ser bem mais pacientes, porque da Ruth aconteceu o quê? Ela foi forjada e logo depois, tempos depois, ela conseguiu alcançar a bênção dela. Porém, com outros personagens bíblicos, eles tiveram que ser o quê? Mais pacientes, como eu, como você, acontece muitas vezes, né? Para verem a palavra sendo liberada na vida deles. Olha só, Abraão levou muitos anos para gerar Isaque. José levou quase 2 décadas para se tornar governador. Davi sofreu uma grande perseguição antes de assumir o trono de Israel. A diferença é que, para todos os outros personagens, Deus liberou, olha só o que eu falei, Deus liberou uma palavra antes e aperfeiçoou a identidade depois. No caso de Ruth, Deus aperfeiçoou a identidade dela e, com o passar do tempo, para somente depois liberar a palavra profética. Tá? Então, eu não sei como será o tempo de espera na sua vida, mas tenho uma certeza que, se você se aperfeiçoar a sua identidade, se manterá em crescimento até chegar ao cumprimento da palavra sobre a sua vida. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe as palavras de Deus para a sua vida e você sabe as promessas de Deus para a sua vida, fica mais fácil de você enfrentar as batalhas que Deus está te permitindo passar. Entende? Então, por isso que nesse tempo, nesse ano de 2024, Deus ele está me levantando com tudo para eu poder trazer mais sobre identidade. Porque há 2 anos, não fiz 3 anos que eu passei por esse processo de construção de identidade. Mas eu falo que até o nosso último dia de vida, Deus ele vai estar construindo a nossa identidade. Por quê? Deus ele tem diversas promessas para alcançarmos. Ele libera diversas promessas para a nossa vida. O dia que você parar de receber a promessa de Deus, o dia que você parar de sonhar, pode ter certeza que é o dia que você vai para a glória. Entendeu? Porque enquanto você estiver na terra, você continuará sonhando. Enquanto você estiver na terra, Deus ele continuará te mostrando que você tem muita coisa para viver, que você tem muitas coisas para experimentar dessa terra. Mas antes, você vai ter que construir também a sua identidade de filho. E, Bárbara, como é que eu vou construir essa minha identidade de filha? Vou trazer mais para vocês lá no grupo, mas no dia 16 eu também vou dar uma imersão sobre empresária, a empresária sábia, que eu vou contar sobre essa construção de identidade. Mas uma das formas de você começar a construir a sua identidade com Cristo é através do seu relacionamento com Ele. Esse é o primeiro pilar. E como é que você constrói um relacionamento com Jesus? Através da oração todo dia, através da devocional todo dia, através dos louvores todo dia. Entende? Porque Deus, ele quer e ele ama que... voltei, né? Voltei, beleza. Porque Deus, ele ama que a gente cante louvores a ele, que adoremos a ele. Porque quanto mais adoramos a Deus, voltou? Diminui aqui. Porque quanto mais adoramos a Deus, mais parecidas ficamos com ele. Olha só, quando você vai, vamos supor aqui, ó, no marketing digital, a maioria aqui são do marketing. Então, vamos supor que você vai seguir uma pessoa, você está ali focada numa pessoa que fala sobre como vender sem aparecer. Você vai fazer de tudo para você aplicar o que aquela pessoa está falando, para você ter aquela vida que ela fala que você pode ter. Da mesma forma, é a nossa vida com Deus. O quanto mais buscamos a presença dele, o quanto mais louvamos, o quanto mais o adoramos, mais parecidas ficamos com ele. E quando ficamos parecidas com Deus, meu amor, não tem nada que pode nos parar. Nada. As tribulações virão, os dias ruins virão, os momentos de tristeza virão, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus ele já deixou claro que passaríamos por problema.
Então, não é para questionar, Senhor, por que eu estou passando isso? Questiona, não. É problema. E você vai passar por ele. A vida, ela é assim. A vida, ela é feita de problemas e soluções. Problemas e soluções. Entende? Então, Jesus falou que você passaria, que você teria, mas que era para você continuar firme no seu propósito, que você iria vencer, porque ele venceu. Então, quando você descobre quem você é, qual é a sua identidade, quando você pega a Bíblia, as Escrituras, porque eu falo que a Bíblia ela não é um livro religioso, ela é um livro que é o manual de sobrevivência do ser humano. A geladeira tem o manual dela, o celular vem com o manual. E qual é o nosso manual? É a Bíblia. Por quê? Porque quem nos criou foi Deus. E a Bíblia, Deus inspirou homens para poder escrever o que está ali também. Entende? Então, a forma de você mais ficar parecida com ele é através da leitura da palavra de Deus. É através dos louvores, é através das orações. Experimenta fazer orações 3 vezes ao dia. Experimenta só ao acordar, ao almoçar e ao deitar. Experimenta só fazer isso. Eu dei um exemplo de um vídeo, de uma live que eu participei, foi um dos stories, não lembro agora, que a pessoa pergunta assim, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu sei que é Deus falando comigo? E eu dei um exemplo, a maioria aqui são casadas, né? Ou já tiveram um companheiro, enfim. Vou trazer aqui para o lado do casamento. Quando você é casada, você tem intimidade com seu marido, você convive com ele todo dia, você vai dormir com ele todos os dias. Então, se tiver 10 homens dentro da sua casa e teu marido estiver lá, né, uma confraternização, tiver 10 homens lá, e seu marido estiver lá, e seu marido, e você está no banheiro, está na cozinha, teu marido na varanda, e se ele espirrar, você vai saber, nossa, esse espirro é do meu marido. Pode ter 10 crianças numa casa, todas chorarem. Se você ouvir o seu marido, o seu filho chorar naquele meio, você vai falar, nossa, chora do meu filho. Por quê? Porque você vive com ele todos os dias. Você está com ele todos os dias. Você conversa com ele todos os dias. Então, quando você busca a presença de Deus através de louvor, através da palavra, através da oração, através do jejum, você começa a ficar mais sensível para ouvir. Você pode ouvir, tá? A voz dele. Pode ouvir. Como você pode ver uma pessoa falando e você fala, nossa, é Deus, porque eu falei isso com ele e ele é ele. E não fica nenhuma dúvida. Você lê uma mensagem e você fala, cara, é Deus. Essa semana eu fiquei na atenção pré, né? Então eu fico muito emotiva. Aí vem várias coisas na minha cabeça e tal. Aí eu tava na cozinha fazendo um bolo, aí eu comecei a chorar, Aí teve um louvor. Eu nunca ouvi esse louvor na minha vida. Eu falo, gente, esse louvor ele foi muito direcionado por Deus. Nunca ouvi esse louvor. E ali, o louvor, ele teve uma parte que ele falou assim: se você desistir, quem é que vai inspirar os outros através da sua vida? Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus. Por quê? Porque eu tenho meus momentos de aflições. Eu tenho os meus momentos de incerteza. Eu tenho. Entende? Se fechar aqui, eu abro de novo, porque eu tive que trocar de conta, não deu para trocar para o Pro. Foi correndo. Então, Deus, eu tenho os meus momentos, entende? Todas nós temos. Eu não sou a Mulher Maravilha, eu não sou a Mulher de Ferro, mas eu passo por aquele problema. Eu choro, mas daqui a pouco peraí, por que eu tô chorando? Eu não tô entendendo aqui a situação do porquê que eu tô chorando. Não tem um motivo para eu estar chorando, não. Pô, Jesus morreu por mim, na minha casa tem um arroz, na minha casa tem um feijão, na minha casa tem a farinha, tem um ovo, os meus filhos têm uma cama para deitar, eu tenho uma cama para deitar. Então, não entendi o motivo de eu estar aqui chorando com essa música que fala se eu desistir, quem é que vai esperar os outros? Eu não tenho motivo para desistir. Eu não posso desistir. Entende? Então, é isso. Teve uma palavra que eu li hoje, essa semana também, que eu estudei, que eu até anotei. Por isso que eu falo que é muito importante, quando você fizer as suas devocionais, não é só simplesmente você pegar o livro, ler Amém, Senhor, postar no Instagram Amém. Não. Pega um caderninho, esses caderninhos assim, ó, pega um caderninho e você coloca lá o que aprendi. Cadê? Como é que eu falo? Tá aqui para vocês. Ó, você vai colocar assim, ó, o que aprendi, como aplicar na minha vida
E palavra-chave, a palavra que você mais entrou ali no seu coração através da leitura daquela devocional. Por quê? Você pode ter certeza que essas anotações que você fizer, quando você estiver no momento de aflição ou quando você precisar direcionar alguém, aí pode ser em qualquer área da vida, você vai ter aqui, ó, anotado aqui. Eu tenho anotações para momentos de ação, quando uma pessoa precisa tomar ação na vida dela. Eu tenho palavras sobre paternidade, quando a pessoa precisa curar uma área de paternidade. Eu tenho palavras sobre intimidade, construção de intimidade. Então, daqui eu posso construir métodos, daqui eu posso construir aulas, daqui eu posso construir produtos, daqui eu posso ajudar pessoas com palavras, entende? Porque às vezes lemos certas coisas e falamos, não entendi porque eu li isso aqui hoje, não. Isso aqui não está fazendo sentido para mim hoje. Mas anota, porque vai chegar uma hora que isso vai fazer sentido para você. Entendeu? Mas eu queria falar uma outra coisa aqui, mas se eu não achar, amém. Eu vou. Depois eu coloco quando eu achar lá. Quando eu achar, eu coloco lá no grupo, tá? Eu coloco no grupo. Amém. Então vamos lá. Eu quero falar aqui agora, rapidinho, antes de finalizar, sobre a nova estrutura das empresárias no reino. Eu falei do reino. Eu falei um pouco no começo como é que foi, só que entraram novas empresárias aqui. Aí eu vou repetir rapidinho sobre como será a nova estrutura das empresárias, tá? A nova estrutura agora, ela vai funcionar como uma plataforma. Ela vai ser uma plataforma de assinatura mensal. Por quê? Empresários do Reino vai se tornar uma mentoria, tá? Então, esses encontros que nós temos dia de segunda-feira, continuaremos tendo, aberto para todo mundo participar. Porém, a gravação vai ficar disponível apenas para quem estiver na plataforma de assinatura. E vai ser um preço super acessível. Porque teremos outros tipos de aula. Lembra que eu falei que teremos diversos pilares? Casamento, criação dos filhos, marketing, posicionamento. Então, terão especialistas que trarão aulas relacionadas a isso e vocês poderão tirar dúvidas com eles. Então, e poderão ser direcionados. Então, Deus ele está montando uma estrutura aqui no Empresárias do Reino totalmente fora do comum, fora de tudo que eu já vi. E que foi o que eu falei no início, que eu vou precisar de ajuda. Só que a primeira ajuda que eu vou precisar aqui agora vai ser do quê? A oração de vocês. Peçam para Deus me dar clareza. Se vocês tiverem ideia, me chamem no privado. Bárbara, depois da reunião, eu tive uma ideia aqui do empresário. Você pode fazer. Coloquem. Vem falar comigo. Entende? Foi o que eu falei. Um dia eu posso sair e outra pessoa entrar no meu lugar, porque isso aqui não é meu. Entendeu? Isso aqui não é meu. Isso aqui é dele. Então, outra coisa também, o grupo, ele agora terá horários de funcionamento, tá? Eu pensei em deixar ele sempre fechado e abrir em dias específicos. Só que Deus ele falou: "Não, minha filha, por quê? Porque podem ter pessoas que passar por momentos ali que precisam de uma oração na hora. Então o grupo ele precisa ficar aberto, entende? Só que eu vou deixar ele ir fechado, por exemplo, 10 horas, 11 horas o grupo fechou. Bárbara, eu preciso de uma oração. Me chama no privado, se eu estiver acordada eu vou responder. Mas tem as ADMs lá. Quem for ADM, você pode olhar lá no grupo e chamar essas ADMs, entendeu? Porque elas vão pegar e vão colocar a sua mensagem lá no grupo para todo mundo visualizar e caso for alguma coisa urgente, a gente está levantando um clamor, uma oração. Por quê? Porque o primeiro pilar daqui é isso, é a nossa intimidade com Deus. E essa intimidade também de comunidade. Estamos aqui entre irmãs em Cristo. Estamos em família. Todas aqui têm uma única missão, que é o único objetivo, o primeiro pilar, que é ter mais intimidade com Deus. Entendeu? Então, esse é o primeiro pilar, intimidade com Deus. Mas depois que estiver tudo estruturadinho, bonitinho, aí eu vou falar quando é que vai começar a valer essa questão da plataforma, como é que vai continuar funcionando o grupo, tudo direitinho, tá? Porque, porque vai ser uma plataforma, porque irá para uma plataforma e porque essa plataforma ela começará
a ser cobrada um valor simbólico. Porque eu, Bárbara, como eu estou de frente, vou precisar começar a investir em tráfego pago para poder trazer mais pessoas para o Empresários no Reino, para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos que você tem. Várias mulheres tenham acesso também. E não dá para eu tirar tudo do meu bolso. Entende? Então, vocês estarão ajudando, estarão contribuindo também com o reino. Entende? Ah, vai para a Bárbara? Não, não vai vir nada para o meu bolso, vai vir tudo para o reino. Entendeu? Quem quiser comprar mentoria, meus produtos, vai ser vendido lá no Instagram, tá? Então, esse vai ser o objetivo. Essa vai ser, até porque a maioria das pessoas, não estou falando todos aqui, tá? Mas muitas pessoas só valorizam quando é pago, quando sentem no bolso. Porque, não, está no gratuito, eu posso entrar a hora que eu quiser, eu posso assistir a hora que eu quiser, e não é assim. Não é assim, é que não é bagunça, entendeu? Mas era isso que eu queria comunicar com vocês, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Então, alguém quer falar alguma coisa aqui? Gente, a palavra foi uma bênção, né? Meu Deus. Tá, deixa eu ler aqui os comentários. Glória a Deus, que bom que a Edleia está aqui. Mas amém, tá? Então, vou orar, que tem uns minutinhos aqui, vou orar para finalizarmos, até porque eu vou liberar a gravação dessa reunião de hoje. Então, quem chegou depois, fica tranquila que você vai assistir aqui, vai ser uma bênção, tá bom? Vai poder assistir novamente, assim que tiver liberado, eu vou colocar lá no grupo o link, tá? Com a gravação, tá bom? Então, vamos orar para finalizar, entregar nossa semana a Deus, nossa família, nossa casa, bem? Senhor Deus Pai, obrigada, Deus, por esse momento de comunhão que tivemos aqui, Senhor, com a tua presença. Obrigada, meu Pai, por cada vida que esteve presente neste lugar, por aquelas que não puderam participar também. Eu te peço, Pai amado, para tomar a vida delas em suas mãos, a família, o coração, os sonhos, os planos. Senhor, vem te entregar também cada projeto para esse ano de 2024. Mas que o primeiro projeto delas seja, Pai amado, ter mais intimidade contigo, porque a nossa vida nessa terra é passageira. Nós estamos nessa terra por uma única missão, que é falar do teu amor, que é viver o teu propósito, que é viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Então, meu Pai, se caso alguém aqui ainda tenha dúvidas sobre o que fazer, sobre o que falar e como falar, eu te peço, Senhor, dá clareza às suas filhas. Senhor amado, traz entendimento, dá sabedoria para elas. Sabedoria em todos os pilares da vida delas, Senhor. Eu te entrego cada negócio, cada família, cada casa em suas mãos, Espírito Santo. Muito obrigada por essa semana que se inicia. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada por cada vida. Muito obrigada, Pai amado, por essa comunidade que o Senhor criou. Obrigada por estarmos aqui e sentindo a tua presença, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela participação de cada uma. Vou tirar aqui uma foto da gente, botar lá no grupo. E quem puder, pega a foto lá no grupo, que é meu telefone.